Hoje é quinta-feira, 4 de agosto, e você vai ver no Jornal da Câmara. Sessão ordinária dá início aos trabalhos realizados na Casa Legislativa Municipal. Confira os acontecimentos mundiais que marcaram o dia 4 de agosto. E no Dia do Padre, conheça a trajetória de 2 sacerdotes que hoje são membros da Diocese de Camaçari. Para manter contato com a nossa produção, você pode enviar mensagem para o e-mail tvcâmarajornalismo@gmail.com ou através do telefone 3621-6168. O Jornal da Câmara começa agora. A Câmara de Vereadores de Camaçari realizou na manhã de hoje a 26ª sessão ordinária, que deu início aos trabalhos legislativos do segundo semestre. A repórter Tamara Santos acompanhou tudo e traz mais detalhes. Tamara, para falar sobre a abertura dos trabalhos legislativos, nós vamos conversar com o vereador Wilton de Ferrinho, que presidiu as atividades hoje. Vereador, qual a avaliação do senhor quanto a esse retorno das atividades em plenário? A avaliação que vai ser boa. Hoje a gente abriu os trabalhos com os vereadores presentes, praticamente 80% dos vereadores presentes. A gente sabe que vai ter um retorno agora em função também com a política que do jeito que está rodando. A partir do dia 16 começa a política, mas a gente tem certeza que nós vamos continuar com esse trabalho, fazendo com que o desenvolvimento aqui com os vereadores será normal e a gente vai continuar recebendo as pessoas, fazendo os debates, certo? Hoje não teve o debate, mas com certeza na próxima terça-feira a gente começa e a gente tem certeza que vai dar tudo certo e a gente estamos aqui para receber esse povo que tanto tem um questionar. Apesar do momento de campanha, a atividade da Câmara continua a todo vapor. Não tenha dúvida disso, continua com todo vapor e os vereadores concordam com essa possibilidade da sessão iniciar e começar e tocar à frente aí até quando a gente concluiu os nossos mandatos, que é agora em 2016. Muito obrigada, vereador. Bom trabalho. Tamara Santos para o Jornal da Câmara. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Você está vendo imagem das imediações da Câmara Municipal de Camaçari. O dia hoje amanheceu com sol entre nuvens, permanecendo assim durante toda a manhã. Segundo dados da meteorologia, o tempo permanece estável na parte da tarde e à noite em toda a região. A temperatura máxima hoje fica em torno dos 28 e a mínima em 23 graus. O Ministério da Educação abriu inscrições para candidatos para bolsas remanescentes de estudo em instituições privadas do ensino superior pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Candidatos que ainda não estão matriculados têm até o dia 26 de agosto para concluir a inscrição. E quem já está matriculado e deseja participar do processo tem até 14 de novembro. O processo é realizado no site prouni.mec.gov.br. De acordo com o MEC, cerca de 9 mil bolsas são integrais e mais de 48 mil são parciais. Confira agora as vagas de empregos para Camaçari. Vagas para agente de vendas de serviços, auxiliar de linha de produção, gerente comercial, gerente de marketing e vendas, operador de processo de produção e programador de sistemas de informação. Os interessados devem comparecer ao CIAT de Camaçari, na Praça Desembargador Montenegro, sem número no centro, ou no SAC na Rua José Nunes de Matos, no centro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, levando carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é através do sistema de senhas e as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia. E veja ainda nesta edição que foi destaque nos acontecimentos mundiais no dia 4 de agosto. E no Dia do Padre, conheça a trajetória de 2 sacerdotes que hoje são membros da Diocese de Camaçari. O Jornal da Câmara volta já.
cada novo trabalhador. Com o FGTS, mais desenvolvimento para o Brasil. São quase 2 milhões de pessoas realizando o sonho da casa própria. Saneamento básico para 36 milhões de cidadãos. Energia que beneficia 13,8 milhões de lares. E mobilidade para 30 milhões de brasileiros. É você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, juízes, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Dia na História, saiba em um minuto o que foi destaque nos acontecimentos mundiais no dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados libertaram Florença, na Itália. Na mesma data, no ano de 1944, ainda na Segunda Guerra Mundial, a Gestapo, a polícia política dos nazistas, capturou Anne Frank e a família dela em Amsterdã, na Holanda, graças a um informante. Anne Frank morreu em um campo de concentração e o diário dela ficou mundialmente famoso. E em 4 de agosto de 1978, um decreto-lei assinado pelo então general-presidente Ernesto Geisel proibiu greves nos setores de segurança nacional e serviços de primeira necessidade durante a ditadura militar no Brasil. E morreram no dia 4 de agosto de 1875, Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês. Em 1849, Anita Garibaldi, companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi. Em 1957, Washington Luiz, ex-presidente do Brasil. E em 1970, Oscarito, ator e comediante hispano-brasileiro. Nasceram nesta data em 1821, Louis Vuitton, designer francês. Em 1894, Carlos Luiz, ex-presidente do Brasil. Em 1909, Roberto Burle Marx, arquiteto e paisagista brasileiro. Em 1920, Wilson Fittipaldi, piloto de automóveis, empresário brasileiro. E em 1961, Barack Obama, político, presidente norte-americano. Em 1901, Louis Armstrong, músico norte-americano. I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Quem não visitou a Feira de Livros no foyer do Teatro Cidade do Saber tem até amanhã para conferir os mais de 5.000 títulos expostos com preços acessíveis a partir de R$1. O acervo inclui contos de fadas, literatura, romances, guias de gastronomia, entre outros. A feira funciona das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 6 da tarde. Para quem não sabe, hoje é o Dia do Padre, homem que é visto por muitos como representante de Deus na Terra. Nessa reportagem você vai conhecer um pouco da trajetória de 2 padres que fazem parte da Diocese de Camaçari. Anos e anos de estudo, tudo em nome de uma missão: ser padre. Vocação que Agoncilo Domingos começou a realizar aos 14 anos de idade. Inclusive meus pais brigavam dizendo que eu não sabia o que eu queria, e eu dizia com eles que eu sabia, porque as minhas primeiras palavras, desde quando eu nasci, as minhas primeiras palavras foi ser padre. Padre Domingos, como é conhecido, sempre se dedicou à vida religiosa. São 38 anos de constante doação, num verdadeiro exercício
de amor e auxílio ao próximo. O que me levou a ser padre foi o amor de Deus, né? Que a minha vontade era servir a Deus. Apesar da gente ter nossas fraquezas humanas, tem as nossas quedas, mas precisa de ser uma pessoa sincera, uma pessoa de oração, uma pessoa comunitária, mas eu, graças a Deus, estou desenvolvendo o meu papel. Celebrar missas, dar a comunhão para os fiéis e cuidar da igreja são algumas das atribuições de um padre. E o pároco Valmir Miranda, há 7 anos e meio, sabe bem o que é isso. Além do papel que desempenha na Catedral de Camaçari, ele é assistente eclesiástico das pastorais afro e carcerária e ainda faz parte de um movimento de padres negros no Brasil. O que é mais gratificante nessa sua missão? O serviço, a doação, a partilha, mas sobretudo a presença na vida do povo, sendo uma luz, as confissões, a vida sacramental, quando você batiza uma criança, vai ali no sacramento do matrimônio, faz valer uma família. Então tudo isso enriquece a vida pastoral do padre. Dedicado ao que faz, ele conta que foram 9 anos estudando para ser padre e só escolheu o sacerdócio por incentivo de 4 freiras. Nasceu a vocação a partir daquela participação das irmãs, do incentivo da vida pastoral e da presença delas, então, na minha vida enquanto jovem de comunidade. Os desafios são muitos, mas Padre Valmir e Padre Domingos seguem em frente. E nesse Dia do Padre, um pedido especial aos fiéis. Eu pediria ao povo mais firmeza na oração e rezar mais para nós. O Dia do Padre surgiu em homenagem a São João Maria Vianney, um papa francês considerado a perfeição do pároco, uma iniciativa do Papa Pio XI, no ano de 1929. Para os católicos, o padre trabalha como um bom pastor e é uma figura que merece ser celebrada não só no dia 4 de agosto, mas em todos os dias do ano. Na verdade, ele é o elo entre toda uma comunidade e a doutrina, né? Então, eu acho que é uma figura essencial e tem que ser muito comemorada. O sacerdote na igreja é uma figura de pai, né? Padre significa pai espiritual, aquele que conduz. E Jesus é o bom pastor. Então, quando recordamos que essa figura do sacerdote na tua igreja, nós recordamos também a figura do bom pastor, esse que guia, esse que cuida. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para ter acesso aos vídeos exibidos no nosso telejornal, você pode curtir a nossa página no Facebook. Continue com a nossa programação e até amanhã.